Olá, amigas. Meu nome é Vanessa Castro e nós estamos fazendo a leitura do livro Oração Fervente de Priscila Shirer. Nós estamos na estratégia de número 7, Sua Pureza. E no outro áudio, nós estávamos falando a respeito da estratégia do diabo, que é de nos fazer pensar que a impureza ela é normal. E agora nós vamos saber como combater isso. Como que a gente vai utilizar a estratégia no momento certo? Falando de coisas que estão de cabeça para baixo, quando meus meninos e eu vamos pescar, nós gostamos de andar até um pequeno lago não muito longe da nossa casa, na propriedade de um amigo. É com bastante frequência, quando vamos lá, se nós temos tempo, decidimos não só pescar na margem, mas também usar o pequeno barco que está sempre parado nas proximidades, sempre de cabeça para baixo, com a parte inferior do casco para cima. A razão pela qual os proprietários o deixam assim é para que a água que o barco recolhe durante até mesmo um curto passeio no lago possa escorrer para fora, evitando que o metal enferruje. Mas cada vez que um dos meninos sugere que arrastemos o barco para a água, tomamos extremo cuidado, ou pelo menos eu, ao desvirá-lo no seu lugar de descanso na grama, por conta do caso de algum animal selvagem ter resolvido deslizar para baixo do barco e lá fazer sua morada. Rãs, lagartos, tartarugas, cobras, vimos todos eles. O ambiente úmido, fresco e sombrio sob o barco virado é um lugar perfeito para uma má companhia se instalar. Agora escute, essas criaturas não precisam de um convite pessoal para vir fazer parte do nosso dia. Não há necessidade. Deixar o barco de cabeça para baixo cria o ambiente certo, e isso já é convite suficiente. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. O viver impuro, o pensamento impuro, relacionamentos impuros, afetos impuros, viver de cabeça para baixo, cria o ambiente perfeito e o terreno fértil para a atividade demoníaca. O ambiente o convida em seguida, oferece-lhe o lugar perfeito para a sua agitação prosperar. A impiedade perturba a nossa paz. Ela afugenta qualquer sensação duradoura de descanso e contentamento. Ela estraga o que de outra forma poderia ser agradável. Ela complica experiências que foram feitas para ser agradáveis e abençoadoras. Não podemos conscientemente criar esse tipo de ambiente. O tipo que convida o diabo para sentir-se em casa e em seguida culpar Deus pela sensação de distância que sentimos dele. Devemos levar uma vida justa e reta enquanto nos comprometemos a orar fervente e consistentemente, e assim vamos reconhecer os estratagemas do inimigo no momento em que eles aparecerem. Porque não só a nossa oração desvia o inimigo, mas a nossa pureza também desvia o inimigo. Deus a chama para a pureza porque Ele quer que o seu coração esteja protegido e em repouso, inóspito para o diabo e suas intenções. Deus quer que você esteja cheia de poder, confiança e vitalidade espiritual. Ele quer que você livre para abençoar e encorajar a outros, para receber e celebrar a sua bondade, para tornar-se uma guerreira de oração com o poder explosivo da dinamite, de modo que Satanás simplesmente odeie até ouvir o barulho do vapor da sua cafeteira pela manhã. Você gostaria de começar a sentir esses tipos de consequências? Não as que deixam você desgostosa e desanimada e triste por causa de outro fracasso, mas ao contrário, as que a deixam totalmente energizada em Jesus. Isso não significa que você nunca vai fazer nada de errado novamente. Nós não fomos construídas para isso, ainda não. Vestígios do pecado ainda se escondem nos cantos e recantos da nossa carne, e eles são magneticamente atraídos para o fascínio da tentação. Até o apóstolo Paulo admitiu a luta. Não entendo, disse ele, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Em Romanos 7, versículo 15, você pode conferir isso. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Rapaz, eu sinceramente entendo você. Mas uma estratégia de oração pode até mesmo ajudá-la aqui também, porque a única coisa pior do que não prevalecer na pureza em qualquer dado momento é falhar em responder humildemente à disciplina de Deus depois de um revés.
A sua correção não se destina a repreender você, mas simplesmente a corrigi-la e trazê-la de volta para Ele mesmo. Nenhuma divisão, sem separação, pura. A pureza nos leva à oração fervente, e a oração fervente nos leva à pureza. E quando começamos a fazer esse ciclo funcionar, criamos uma dinâmica, como uma turbina espiritual, cercando os nossos corações com a proximidade da proteção de Deus, tirando Satanás do poder de amarrar-nos no mesmo velho ciclo de pecado no qual sempre estivemos. Nós dizemos a ele em tantas palavras: não pode tocar nisto. E agora eu gostaria de fazer um convite à oração. Deus está convidando você agora para adentrar o reino de glória, para ampliar os espaços abertos da possibilidade da liberdade genuínas, para cenas onde a vitória pode se tornar de verdade uma ocorrência diária. Você vai pensar que está apenas sentada no que chama de seu pequeno aposento de oração, mas você vai realmente estar em um novo mundo onde Ele é o Rei e onde até mesmo seus piores pecados individuais estão totalmente sujeitos ao seu poder. Bem, aqui está o lugar que você quer estar. O tipo de lugar onde uma garota como você e eu poderia realmente sossegar e sentir-se em casa. Então pegue um lápis, sinta-se confortável e comece a escrevê-las, suas lutas, quero dizer. Cite-as especificamente e individualmente, chame-as para fora do esconderijo, desmascare-as e mostre as suas caras, porque quando você ler essas escrituras que eu imprimi, você vai encontrar algumas frases de verdade ali, que embora você provavelmente as conheça, talvez você não tenha orado essas passagens em conexão com áreas específicas de tentação em sua vida. Escrituras que autorizam você a jogar fora as correntes da escravidão ao pecado e vestir a couraça da justiça. Encontre as frases que falam o seu coração mais claramente em conexão com as questões específicas contra as quais você está lutando e em seguida use-as, juntamente com todos os tipos de outros versículos que o Espírito vai lhe dar, como parte da sua estratégia de oração personalizada. Não se preocupe agora, este trabalho de vencer a tentação e viver em pureza não é algo que você está encarregada de fazer sozinha. Quando Deus a salvou, foi com o entendimento de que Ele estaria fornecendo-lhe santificação pelo Espírito ao longo do caminho. De dentro para fora, sua pureza e santidade mudando o seu coração, até que se transforme em pureza e santidade em ação. Quando você se entrega a Ele em oração, convidando-o a fazer a sua obra, evitar o pecado não será apenas uma árdua e cansativa tarefa. Vai ser o próprio Deus construindo a sua força em seu núcleo, permitindo que você, por seu poder de ressurreição, siga a retidão apaixonadamente. Em seguida, saia do seu quarto de oração para andar de maneira digna da vocação que receberam. Crie estratégia para sua obediência tão diligentemente quanto o inimigo está criando para suas tentações. Você vai se surpreender com as bênçãos da pureza. Assim, por que não torná-las a norma e não a exceção? Eis aqui o porquê dela ser a norma. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 1 e 2. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, versículo 12 ao 14.
Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Segundo Pedro 2, versículo 9. Deixe-me apenas dar-lhe mais um texto. O Salmo 91 diz que Deus criou um abrigo para você, um lugar onde a sombra do seu amor completamente cobre você do calor da tentação da tarde escaldante. O seu Deus, o salmista diz, é um refúgio. O seu Deus é uma fortaleza. O seu Deus é confiável e o seu Deus é um libertador. As setas podem voar de dia, a peste pode perseguir na escuridão, a destruição pode armar ciladas para você no meio da tarde. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, então você está segura. Um grande abraço, amiga. Espero você no próximo áudio. Até lá!